Olá, boa noite. Vim hoje falar com uma pessoa que eu conheci através do Instagram e que me fez ficar muito curiosa, principalmente por ele ter muitas caminhadas, e vocês sabem quanto eu amo isso, muitos braços, muito curioso, muito parecido comigo em algumas coisas, porque ele fez muita coisa nessa vida. E eu quero contar um pouco dessa trajetória, quero perguntar para ele, para que inspire também a nós a fazermos trajetórias que vão trazer tanto conteúdo, tanto conhecimento para a nossa vida. E falar também sobre o curso que ele começou, que eu tô muito interessada em saber, que chama Corações e Almas. É o Fernando Conrado, mais conhecido como Conrado. Vamos ver se ele já tá aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Essa live vai ficar, sim, registrada. Ó a Lu Peleja, minha amiga linda aqui também, que ela ama o Conrado. Chegou. Olá, Conrado! Carol, o dia mais frio do ano aqui em Porto Alegre, Carol. Eu ia te perguntar isso. Tá muito frio aí? Guria, a minha casa aqui tem uns 12 metros de pé direito. É bem alto, olha aí, ó. Tá? Lareira não dá conta, nada dá conta. Eu tô aqui, eu tô Tadinho, de jaqueta e cachecol. Mas olha, vou falar, aqui não é tão frio, mas tá frio hoje, viu? Muita gente faz live como? Faz live tomando vinho, tomando chá. Eu tô tomando o quê? Sopa de abóbora. Guria, Fala. tem uma receita que eu faço de sopa de abóbora, que eu faço um pesto e coloco embaixo, e aí coloco a sopa de abóbora por cima, o que bebe, né? E aí depois quando tu fura assim, ó, com a colher, vem aquele verde embaixo do laranja. Não, peraí, você tá me falando que de tudo, você também sabe cozinhar? Pá, mas gordo sempre sabe cozinhar. É que eu não apareço em toda a tela, mas eu não sou pequeno, tá ligado? Ai, Conrado, prazer enorme estar aqui com você. Obrigada. Mesma forma, que é isso. Obrigada. Eu tava contando aqui que eu me identifico muito com você, porque você já caminhou aí em diversas áreas, né? Ó, eu anotei aqui. Fotógrafo, advogado, cientista social, com ênfase em política e antropologia, pós-graduado na Espanha em Relações Internacionais, entrou na UFRGS em 97, saiu em 2000, o único dos 130 alunos que se formaram na seriação. Fez duas ênfases em antropologia e ciências políticas, duas graduações ao mesmo tempo e se formou em direito também dentro da seriação. Como que faz isso, gente? Não, como é que tu sabe tudo isso de mim? Eu fico perguntando. Eu puxei aqui tudo no Google. O Google é vida. Eu falei, gente, eu conheci você pelo Instagram, né? Porque o Instagram é maravilhoso. Sim, e a gente... sabe uma das coisas que eu adorei? Que você segue pouca gente. Foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção e eu entrei... Tô seguindo tu agora. Que honra, gente! Não, porque, posso falar, você é muito seletivo, então... Tenho que me sentir muito honrada. Eu adoro esse sotaque do Sul. Já você vai ver que eu tô falando igual a você, viu? Que eu pego num minuto o sotaque. Tomara. Mas tu sabe, Carol, que seguir poucas pessoas se torna uma espécie de higiene hoje em dia, né? Sabe? Porque a gente acaba vendo, obviamente, que por conta do trabalho, a gente acaba seguindo mais pessoas, né? Agora a gente tá fazendo nosso primeiro contato aqui, vamos virar amigos no Instagram. Com certeza. Também. Mas eu sigo pouca gente. Até mesmo as pessoas que eu sigo, ele vai ver ali, a minha mãe, meu irmão, uma outra amiga lá, o pessoal de trabalho, para ter mais contato. Para a gente conseguir limpar, é tanta informação que chega, né, Carol? Que às vezes falta pra gente dar uma limpada na vida, assim, porque é importante. Sabe, não, você fica lá, e eu falo, se a gente segue muita gente, eu sigo muita gente, eu tava seguindo 2.300, aí eu peguei, tirei 500, que eu falei, não, isso aqui não precisa, não faz mais, não acrescenta em nada, mas você sabe o que eu faço. Eu silencio todo mundo para ficar exatamente com quem eu preciso, quero, gosto, me acrescenta, senão não dá, né? Imagina, tirar 500 pessoas de ti, é 25% das pessoas que te seguem. É gente, né?
É a gente, né? É a gente, mas ainda mais num outro viés de relacionamento nas redes sociais que tu tem aí, que é outro mundo, né? A minha parte que eu sigo, como eu já te falei, alguns colegas de trabalho até para manter o vínculo, e eu acho que é muito legal também a gente procurar quem quer seguir mesmo, daí tu coloca ali, vai atrás, vê as informações, para quem quer tá próximo, né? A vida funciona dessa forma. Mas eu vou me apresentar, eu sou isso aí que tu falou. Isso, tá, vai, se apresente. Minha formação eu acho até legal mesmo, né? Eu sou gaúcho de Porto Alegre, tenho 40 anos, meu nome é Fernando Conrado, para quem nunca conversou ainda por aqui. E eu sempre tive paixão pelo saber, cara. Eu gosto de estudar. Tive chance, né? Eu acho que uma coisa boa da vida, a gente tem oportunidade de estudar, oportunidade de crescer. A gente acaba aproveitando, né? Não deixa passar isso aí. Então, eu pude me dedicar aos estudos. Tive família que sempre me deu condições. Então, quando eu tinha lá 16 anos, aquela história. Sai do colégio, faz o intercâmbio, volta. Daí, quando eu entrei, eu fui estudar concomitantemente Ciências Sociais, que é Sociologia, Política, Antropologia e Direito. Me formei ali, com 22 anos, eu já tinha ali 2 faculdades e um mestrado, tinha feito já um pós aí por fora, por Relações Internacionais, e sempre foi uma paixão trabalhar com esse sistema todo. Imagina, tu tem 16 anos e dizer que quer estudar ciência política, eu não conheço outra pessoa que tenha feito isso na humanidade. E tenha se formado, né? Porque eu me formei... Impressionante. Eu acabei conseguindo fazer as faculdades juntos, assim, não sei se tu já te relacionou com pessoas do teu dia a dia que são das ciências sociais ou dessa área do conhecimento. Muita gente se inscreve nesses cursos para dizer para o pai que está estudando, né? Pra justificar. Entrei na USP lá, o que ele faz? Ciências sociais. Ninguém estuda esse negócio. É só isso, para ir fumar maconha. Só os caras meu Deus. Então, ter passado na faculdade até sem usar droga, sem nada, foi um grande trunfo, né? Parabéns. Não, que é isso, merece. Não é... É só obrigação, né? O cara manter uma linha, estudar e não ser drogado deve ser uma obrigação de qualquer a gente fala parabéns, né? Deveria. Mas você sabe que eu cresci com os meus pais falando, não fez mais que sua obrigação. Tirava 10, não fez mais sua obrigação. Às vezes até tirava menos para ver o que acontecia. Carol, mas é por isso que a gente ficou assim. Aqui em casa era a mesma coisa. Aqui, o meu boletim no colégio, eu lembro que era sempre 10, 10, 10, 10, 10. E, tipo, era normal tirar 10. E aqui em casa também. Sim. Meu pai e minha mãe, os dois, têm 2 faculdades. Então, para mim, era normal ter 2 faculdades. Nem passava para a cabeça. Não, ter 2, né? Meu pai fez engenharia e direito, e minha mãe fez arquitetura e direito. Eles trabalham com carreiras jurídicas até então. E aí, advoguei. Advoguei 12 anos, trabalhei, tenho pós-graduação em direito público, eu gosto de trabalhar com essa parte. Foi durante 12 anos da minha vida, fui advogado, amando, até que teve duas coisas junto. Uma delas foi o direito deixou de ser edificante, porque eu me tornei mais como a gente vai ficando conhecido, né, no mundo do business ali, eu me tornei mais um contato comercial que advogado. E aí a fotografia era meu hobby, eu já fiz vários, para ter ideia. Meu hobby até então era jogar pôquer, Carol. Conheço bem, conheço muitos aqui na minha família. Carol, daí tinha aquele torneio, o Brazilian Series of Poker, fui campeão daquilo lá, ganhei um torneio, daí era patrocinado pela Poker Stars. Nossa, campeão, inclusive, olha lá, hein? Ainda tem essas histórias para contar. O que tu acha? E aí, passava a viajar, meu hobby era viajar, né? Viajar. Delícia, hein? Eu vou só falar desculpa, já vou te pedir desculpa antecipadamente para falar... Por que, gente? Para falar uns palavrões aqui básicos. Não, fica à vontade, você está em casa. Tá em casa. Daí, Carol, vou te contar como é que eu me tornei fotógrafo. Um dia ganhei um campeonato lá em Punta do Leste, no Conrad lá. Daí liguei pra mãe. Mãe, ganhei um campeonato, que legal. Minha mãe chorava, imagina, minha mãe era policial, delegada de polícia, né? Daí minha mãe chorava, eu dizia, mãe, é de emoção? Não, Fernanda, é de vergonha. Ai, coitada! Jogador de pôquer, puta e cheirador de cocaína é tudo a mesma coisa. Imagina, cara. Larguei o pôquer no outro dia, Carol. Larguei, tá ligado? Olha, você é um baita filhão obediente, hein? Eu sou baita. Parabéns. Cara. Mas parabéns. Quem dera o mundo todo a gente conseguisse andar nos mesmos rastros dos nossos pais, né? Isso aí, se todo mundo fizesse isso aí, a gente teria o mundo... Eu acredito, eu sou um cara muito conservador nesses pontos aí. Então, bom, mas vou te continuar contando. O meu irmão tá aqui na live falando já um monte de coisa. Ele é 6 anos mais novo que eu, dá um baita de um trabalho. E tá aqui falando, agora você vai ouvir
tudo que eu sempre te falei, ainda bem que você tá com o Conrado. E outra coisa é que ele é mega jogador, adora pôquer também. Então tamo junto, então, me chama que eu tô junto. E outra pessoa escreveu aqui que você é leonino, e eu também sou. Você faz que dia? 17 de agosto, 17. Ai, delícia. Eu faço 27 de julho. Tá, agora? Semana então, que parabéns. vem. É. Tô te dando parabéns antecipado. Obrigada. Mas me conte tudo. Como é que foi pra fotografia esse homem? Da bronca da mãe, sai do pôquer. Daí eu, o que eu vou fazer, né? Imagina, e o cara patrocina, né? Com patrocínio e tal, viajando, essas histórias. Vou comprar uma câmera fotográfica e fazer umas viagens. E aí comecei a fotografar, e aí foi bem aquela fase de transição, só eu tô falando 2007, foi bem aquela fase de transição das câmeras digitais. Eu comecei a fotografar, eu já fotografava quando era criança. Até tô sem minhas câmeras aqui, mas fotografava desde guri. Então até minha primeira foto fica sempre aqui atrás, que é uma que eu tinha lá, sei, 7 anos, 9 anos. Qual é a primeira foto? O que você tirou? Minha mãe, meu pai e meu irmão numa cascata lá em Gramado, tentando compor todo mundo junto. E é pra ver que a família é sempre o foco do cara, né? É, você tem essa base importante que com certeza foi o que te deu toda essa diferença na vontade de honrar, de conquistar. Olha, eu não sei. Tá, que bom que você é leonino, porque se eu nasço canceriano, então ia ser pior ainda. Já imaginou? É verdade. Tu também pegou bem nessa divisa aí. Carol, e aí, Carol, comecei a fotografar e aí foi algo muito diferente, que foi uma transformação de vida, né? Porque eu comecei a pegar gosto, era o meu hobby, comecei a fotografar, daí eu tinha fui pra Punta do Leste, fiz umas fotos. Gente, eu tô louca, não faço dia 27, eu faço dia 26. Eu falei 27. Desculpa. 27. Não, mas não tem problema. Eu falei. Desculpa, fiquei doido. Deve estar fazendo 27 anos, aí tu já te confundiu. Não, 33 eu também. Mas o tempo tá generoso contigo, Guri. Eu não sei o que foi. Você falou 17, aí eu falei 27. Não, vou fazer 26. Não, desculpa eu te interromper. Não é grave. Aqui a gente pode falar, tu que manda. E aí eu comecei a fotografar e tal. E aí fiz umas fotos lá em Punta do Leste e tal. E imagina, eu levava as 2 carreiras junto, né? De advogado e de fotógrafo concomitantemente, que era um hobby, né? Aí um dia chegou um e-mail para mim assim, ó. Olá, Fernando. Sou diretora de arte de VIP, na revista masculina de lifestyle. Amigo, sou muitíssimo tus fotos. E eu, com esse meu portunhol, tô te falando em portunhol. Aqui, né? De tanto pôquer em Punta, portunhol já tava lá. É vizinho, né? A gente é vizinho, tá do lado do Uruguai aqui. E aí aconteceu o quê? Quando eu vejo essa cena, eu pensei, daí eu mandei, né? Uma revista lá, VIP, chiques famosos de Punta, que é uma foto minha. Sim. Eu te mando a foto, não tem problema. Mas me manda uma cópia da revista pra eu ter aqui, imagina, uma foto, uma revista, que legal, né? Cara, e era a revista VIP da Editora Abril, não era lá de Punta do Leste. E eu pensei, para aí. A diretora de arte da revista Abril vai para a internet, né? Tem fotógrafos, nenhuma foto prestou. Tem um banco de imagens, nenhuma foto prestou. Ela vai para a internet, tem bilhões de fotos. Ela escolhe uma minha, eu devo estar muito bom nessa coisa. Eu botei no Facebook, fotografo para fora. E a partir dali os amigos começaram a pedir, eu comecei a fotografar. Quando os estranhos começaram a pedir, eu comecei a cobrar. E aí acabou que virou uma outra profissão. Quando eu consegui pagar o carro, o apartamento e o supermercado da fotografia, eu larguei direito no outro dia. Maravilha! Larguei no outro dia. E aí eu me lembro que foi no Natal, te contar. E aí foi quando a minha vida deu uma mudança, assim, né? Comecei fazendo as 2 funções. E pra mim, imagina, eu era o playboy, advogado, escritório, no lugar mais alto da cidade, todo em rádio italiana. Imagina, né? Estileira pra caramba. E aí comecei a fotografar e eu tinha muita vergonha. Porque antes eu era o playboy que fotografava, né? E agora eu era o cara de joelho fotografando playboy. E pra mim parecia um downgrade social daquilo ali, entendeu, Carol? Eu tinha vergonha que as pessoas iam achar, eu não ia achar e tal. E aí, quando eu descobri, Carol, que aquilo era tudo culpa minha. Porque era eu, na minha cabeça, eu vivia preso nesses cárceres imaginários, tu entende? Porque foi uma grande mudança de vida. E ali o que eu enxerguei, Carol, foi 2 coisas. Pra mim, a fotografia foi muito terapêutica. Porque por fora tem esse Conrado que fala e grita, mas dentro tem o Fernandinho, entendeu? Que é o romântico, quer ver fotinho e tal. E quando me chamavam para fotografar, e o Conrado, esse cara que fala rápido e tal, mas quem fotografava era o Fernando. E aí o Fernando, as fotos do Fernando começou a ser aceita, Carol. E para mim teve uma função de terapia, a fotografia, a arte como terapia, que eu acabei me tornando outro cara, que era o Fernando Conrado, que isso é o que eu sou hoje.
Esse cara que fala o que acha, se tiver que chorar, chora, que ri, não tem problema nenhum. Você juntou, aceitou unir os dois, né? Aí Isso tá, que é a beleza. Aí eu digo a arte como terapia, a gente se encontrar, né? Tu vê essas transformações. E aí eu me lembro, Carol, que eu cheguei era Natal de 2012, Natal 25 de dezembro de 2012, cheguei pro meu pai, chamei o pai na cozinha. Pai, é o seguinte, ó, acho que eu vou largar o advogado, vou deixar de ser advogado, aí vou virar fotógrafo, e é por aí o caminho. E o pai, pô, Fernando, agora que a vida tá boa, agora tem, né, sucumbência, agora tu começou a ficar rico nesse negócio, vai largar? Ah, eu vou largar porque eu tenho o que é necessário para fazer sucesso em qualquer área que eu me meter. Isso aí foi dia 25. Carol, primeiro do ano eu tô trabalhando aí como fotógrafo em Punta do Leste de novo lá, meu irmão me liga. Fernando, volta que o pai teve uma isquemia cerebral. E não era isquemia cerebral, cara, já era metástase no cérebro, Carol. E aí minha mãe teve primeiro AVC. Então, olha só, antes eu era um playboy, né, tinha uma vida... Eu pensei, ok, vou largar agora minha advocacia, tenho um certo, né, uma segurança financeira nisso aqui, vou começar a fotografar, se não der certo, tem a família para me segurar, para me ajudar com tudo, com a infraestrutura e tal. Só que ali o pai morreu em um mês, a mãe teve o primeiro AVC, e ali foi como se eu tivesse pulado de um abismo, Carol, e não tinha mais rede de proteção. E eu tive que voar, né? Aí quem te vê por... Que idade que você tinha? Eu tinha 33. 7 anos 33. Atrás. Ah, tanto que eu digo ali que eu com 33 anos, eu morri fotógrafo, morri advogado e ressuscitei fotógrafo, né? Foi uma mudança de vida total, sabe? Mas ali eu tive as maiores lições da vida, Carol. Porque o que aconteceu foi o seguinte, ó. Eu tinha... Com o pai, com a morte do pai, eu perdi a ilusão da imortalidade. Porque quando a gente é jovem, nunca que eu vou morrer, né? Vou morrer, mas vai ser um dia lá adiante. Não vai ser hoje, né? Ali eu perdi isso. Ali eu comecei a... Não, parei, essa coisa acaba. E eu comecei a valorizar mais ainda as coisas do dia a dia, as pequenas belezas, pequenos prazeres, né, essas alegrias que a gente pode ter. E com a minha mãe, Carol, eu descobri uma outra coisa também, que é, assim, porque daí a mãe teve o primeiro AVC, se recuperou... Mas sua mãe tá bem? Ficou bem? Tá viva. Tá bem. Vou te resumir, vou fazer um long story short aí, tá? A mãe teve o primeiro AVC com o pai, ele se recuperou, o pai morreu. Eu tava trabalhando na Espanha, meu irmão me liga, Fernando, volta, a mãe teve um infarto. Daí a mãe infartou aqui, fez safena, fez tudo, teve AVC de novo, moral da história. Teve 7 AVCs, ficou 4 anos no hospital, hoje ela tá muito bem. Fala toda enrolada, mas não ficou com nenhum problema estético, vamos dizer assim. Ela era uma mulher muito vaidosa, consciente, né? Muito bonita. Genial! Isso é o melhor. Minha mãe, não sei como é que é com vocês, eu acho que eu sofro de um processo de piano aqui, né? Porque a minha mãe, numa frase decadente, é melhor que muita gente, Carol, entendeu? Né? Então conversa. Filho com a mãe também é maravilhoso. Não, tá aqui, beleza. Então tá tudo amor, aqui, amor. Mas daí sabe o que foi que eu aprendi, Carol? Mesmo mãe com todos esses problemas, aprendi a agradecer por estar me fudendo pouco, Carol. Sabe? Porque sempre poderia ser pior. E aí o que eu acabei me dando conta depois de muito tempo, Carol, é que esses são os princípios da filosofia estoica, que é o memento mori, lembre-se que tu vai morrer, e o amor fati, encara o destino, né? Veja como oportunidade de crescimento. Então, essas duas coisas eu aprendi. Pô, e aí tu vê, os filósofos falam isso há 2.500 anos, e a gente aqui, os ignorantes, não aprendem, não ouvem. Os caras já estão dizendo, é assim que funciona a vida, é assim que funciona a vida. Então a vida acaba nos ensinando, dizem que primeiro a vida primeiro nos dá os testes para depois nos dar a lição, né, Carol? E é assim mesmo. A gente tem que aprender na própria dor aí. E aí eu acho que a genialidade, às vezes, é a gente aprender sem ter que sofrer, né? Aprender com a dor dos outros. Então... Isso é realmente o auge da inteligência, porque a gente sempre escutou, né? Você não entende porque você não passou por isso, mas a sabedoria, o dom tá naquele que consegue entender o sofrimento do outro, ter empatia, né? E crescer dentro daquilo e se colocar literalmente no lugar para entender, poxa, como que eu posso aprender, inclusive com o do outro, mas os nossos sofrimentos, eles fazem a gente crescer demais, não tem preço, e a diferença de uma pessoa para outra tá simplesmente da maneira que ela encara aquele problema, né? O que você falou agora. Resumiu tudo. Você encarou assim, que lição que eu posso aprender disso para melhorar, para conquistar, e não é uma conquista que eu tô vendo aqui, que você tem parecido comigo. Não é uma conquista gananciosa de, eu quero ter o melhor carro, melhor isso, melhor aquilo. É uma conquista
Carol, não é coisas, né, Carol? Não é coisas, né? É existencial. Tem uma frase que eu digo sempre, que é o meu moto pessoal, que é: quanto mais eu sei, mais eu sou. Ah, o pessoal escreveu demais isso que eu vi. É isso, a vida é essa: quanto mais eu sei, mais eu sou. Quanto mais eu leio, mais meu mundo cresce, né? Quanto mais a gente viaja. Pô, qual é o maior prazer da vida? É eu comer todas as comidas e todas as bebidas na DOC, né? Na denominazione de origem controlata. Então, essa é a graça da vida, né? Comer uma boa mozzarella em pesto, tomar um bom vinho num Brunello em Montalcino. Então, essa é a graça da vida. Tu existir melhor enquanto ser humano. E aí que tá. Quanto mais tu entende isso, mais tu vê como tu não sabe nada, como o mundo é muito maior, e aí tu entende o teu tamanho. Essa é a parte mais bonita do nosso crescimento enquanto ser humano. E você sempre retoma essa parte dos filósofos, né? Vamos falar um pouquinho disso, até porque eu queria muito... claro, tudo que a gente está falando, eu acredito que inspira e acrescenta demais na vida de todo mundo que está aqui, e os outros que vão ouvir mais para frente, vão encaminhar para quem acham que é importante também. Mas o que você falou, a gente não aprende com aquilo que aconteceu. Então, se a gente começar a olhar melhor para o passado, para a história, para aquilo que as pessoas estavam querendo dizer, escreveram para a gente, já deixaram mastigado, né? Mastigado, então, cara. Mastigado. Então, vamos voltar e vamos acessar isso, já que a gente pode acessar com essa internet maravilhosa que a gente tem na nossa mão, gratuita, né, praticamente. Então, vamos acessar isso e ver como que a gente pode acrescentar para a nossa vida hoje. E eu queria saber muito de você disso, quando a gente volta lá para a Grécia, conta um pouquinho desses filósofos, quanto que isso acrescentou e tem acrescentado e tem te trazido até esse Conrado de hoje, que uniu todas as partes, né, que a gente é feito de tantas... Tu sabe, Carol, que tem o que tu falaste aí, tipo, aí a gente vê, né, a sabedoria dos seres humanos no seu próprio pensamento. Dois caras falaram exatamente isso que tu disse. O Freud diz que a gente tem que observar o presente com os olhos do passado para assim conseguirmos enxergar o que será o futuro. E um outro cara que tem uma frase que eu adoro também, é o próprio Goethe, que ele diz o quê? Quem de 3 milênios não é capaz de se dar conta, vive na sombra, na ignorância, à mercê dos dias e do tempo. Então a gente tem que conseguir enxergar o que está acontecendo e ter um conhecimento mínimo, né, de todo esse espectro intelectual que a gente possa viver. Então, quando qual é a importância da filosofia dos gregos, lá 2.500 anos atrás? Cara, tudo que se escreveu a partir de 2.500 anos atrás, é simplesmente uma nota de rodapé porque o Platão e para o que o Aristóteles falaram, entende? São só comentários sobre o que esses caras já pensaram há 2.500 anos e a gente nunca ouviu. Então, a grande parte do nosso conhecimento, e uma coisa que falta, cara, tu deve ter experienciado com alguns amigos isso, que as pessoas, muitas vezes, ou elas não têm o estudar em colégio, tem muita gente que teve o problema da educação, que é ter tido uma educação deficitária, não pode ter acesso. O cara não teve acesso, né? Ou se não tem outro ponto que o cara teve que trabalhar, não pôde se dedicar a isso. Ou muitas vezes o cara se especializou tanto que ele também não conseguiu, ele tem lacunas de conhecimento no seu saber. Por exemplo, eu tenho diversos amigos médicos que são geniais, mas sabe que a vida do médico muitas vezes é o seguinte, ó, o cara começa o colégio com 6, 7 anos, sai com 16, vai para a faculdade, sai com 23, começa R1, R2, R3, quando vê o cara tem 30 anos e o cara não viajou, o cara não sabe outras línguas, o cara não conseguiu ler literatura e tem essas faltas desses blocos de informação. Então, por mais que muitos deles tenham alguns blocos muito sólidos, né, do conhecimento técnico, faltam alguns outros que é esse alicerce para tu começar a pensar o mundo. Só que muitas vezes, para a gente pensar o mundo, a gente tem que pensar a nossa própria vida, né, se enxergar enquanto ser humano. Então, quando eu falo para as pessoas ali do Corações e Almas ou de alguma coisa de filosofia, eu digo assim, ó, cara, eu mudei minha vida várias vezes, tá? E o processo, e aí tem uma outra frase do Nietzsche que é muito boa, que ele diz o seguinte, ó, de tanto procurar, aprendi a encontrar. Quando um vento me opôs resistência, eu aprendi a navegar com qualquer vento. Então é isso, quando a gente tenta mudar de vida, tu aprende a procurar como é que eu vou mudar, e daqui a pouco tu aprende esse processo. E tu vê que tem um processo nesse negócio. E o grande processo que a psicologia positiva nos diz, que a ciência nos diz com provas, né? Não é porque isso aqui parece papo de coach e autoajuda. A gente está falando de filosofia. Todo mundo sempre discutiu isso, né? Quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou. São os grandes questionamentos que o ser humano se faz.
Eles pensam que, Carol, a visão deles é a seguinte, ó. O ser humano é tratado para estude, se prepare, tenha sucesso e aí seja feliz. O que os cientistas começaram a observar, isso aí no final dos anos 90 para cá, principalmente em Harvard, que hoje, dos 7.200 alunos de Harvard, 1.200 estudam happiness, estudam felicidade. Eles viram o quê? Que o caminho era diferente. Estude, se prepare, faça o que tu ama, que o sucesso vem. Sabe? Então, é um outro tipo de preenchimento. Então só para voltar um ponto atrás, só para ligar para o dia de hoje aqui. Eu comecei a fotografia e eu fotografava, botava no Instagram, quando eu viajo muito, né? Hoje em dia eu faço muitos experiências de usuários pelo mundo para algumas marcas, alguns clubes. Então, imagina, eu tenho casamento no deserto do Saara e tem corrida da Porsche no Polo Norte. Sabe? Olha, que demais. Tem ensaio, tem família peruana que me contrata para fotografar na China. Então eu viajo muito no mundo, assim. Que era a vida que eu queria ter. Imagina ter alguém me pagando para viajar, cara. Né? E você ainda está fazendo? Bom, não agora especificamente, sim, mas você ainda está nesse ramo? Você está fazendo as fotos? Aí, nesse momento, qual foi mais uma transformação que houve, né? Quando eu entrei no Instagram, eu só publicava as fotos da viagem, nem entrava aqui. E o amigo meu, um dia, ele falou assim, pô, Conrado, eu me sinto, quando eu vejo teu Instagram, igual o Forrest Gump. Naquela cena que o Forrest Gump, ele é um contador de histórias, né? E uma hora ele tá correndo lá, começa a andar uma, duas, três pessoas seguindo o Forrest Gump. E uma hora ele para, e todo mundo espera, ele vai falar. E o Forrest Gump diz assim, ó, eu vou pra casa. É que nem tu. Tu faz tuas viagens, tu faz tuas stories no Instagram, depois tu para de colocar, a gente fica carente. E eu comecei a explicar mais o dia a dia. Aconteceram as eleições de 2018, comecei a falar mais de política, mais de filosofia. E aí foi quando meu Instagram deu uma crescida vertiginosa, assim, né? Então, a partir disso aí, Carol, o que aconteceu durante a pandemia foi o seguinte, eu parei de viajar, imaginei, só esse ano, tá? Em janeiro e fevereiro, que deu para viajar e trabalhar, trabalhei em Barcelona, trabalhei em Cassis, no sul da França, fiz Chopard na Suíça, fiz Porsche no Polo Norte. Então, tipo, tava trabalhando bem. Só que durante a pandemia eu comecei a fazer mais pesquisas e a pesquisar mais questão, porque essa questão do coronavírus teve vários vieses, né? E o pessoal incorporou muito parte política nisso. E a partir dali eu tomei uma escolha que foi abandonar a minha vida de ganhos pessoais da fotografia para me dedicar profissionalmente a uma entrega para as pessoas. E aí durante a pandemia aqui, do meio de junho para cá, eu produzi um curso, né? Que é o curso Corações e Almas, que não é nem um curso, é uma oportunidade para tu crescer, uma oportunidade para tu conversar com um monte de Conrado que tem. Porque não sei como é que é para ti, obviamente, tu tem um número de seguidores muito maior que o meu e tua gama, teu espectro é muito maior que o meu. Mas o que eu descobri é que no mundo tem um monte de Conrado aí do lado. É só a gente se conectar, sabe? Às vezes são pessoas com mesmos valores, mesmos ideais, né? O pessoal, e me conta desse curso. Primeiro, o nome, Corações e Almas. E Almas. Me conta. Guria, vou te contar, eu tava lá em Praga. Tava lá em Praga, na República Tcheca, e eu tinha, assim, uns 8 mil seguidores, assim. Isso aí faz uns 3 anos atrás e tal. E aí eu tô lá caminhando na rua e falei, pô, cara, eu tô viajando, se vocês quiserem... todo mundo pedindo informação da viagem. Eu falei, pô, eu tenho que ter 10 mil seguidores para arrastar o dedinho e poder botar o link do que eu tô fazendo, onde é que eu tô indo, qual é o hotel. E eu falei para todo mundo, cara, pede pros amigos de vocês me seguirem. Pra eu consigo bater uns 10 mil seguidores. Sim. Só que eu não quero amigo chato. Eu quero corações e almas, né? Eu quero que conosco corações e almas. Então, naquela vez, há 3 anos atrás, veio esse nome do Corações e Almas. E durante a pandemia, eu estava dizendo aqui que eu era um exército do homem só, pesquisando, trazendo informação e tal. E aí, a pessoa, pô, Conrado, vamos transformar esse exército do homem só no exército de corações e almas. Tá todo mundo querendo te ajudar aqui também. Então, eu acabei fazendo esse projeto aqui para a gente conseguir se conectar melhor. Então tem uma área onde o que eu venho fazendo ali é trazer 2 coisas. Em primeiro lugar, aqui no Instagram, como eu falo muito de política, essas coisas, muitas vezes eu sou barrado, banido, esse tipo de coisa, tá? E por outro lado, eu tenho agora uma entrega que é misturar arte e cultura com entretenimento. Porque eu explico filosofia dessa forma, assim, explico arte dessa forma. Que é uma forma... arte, cultura e filosofia, é isso? Filosofia. São os alicerces da civilização, tá? Na minha visão, a gente tem os alicerces. E aí que tá, um trum. Todas as minhas viagens, quando eu estava viajando pelo mundo para trabalho de fotografia, eu saía na rua e começava a explicar arquitetura, explicar política, explicar as ciências sociais, o que tinha de cultura no lugar, os livros,
né? Onde é que alguém escreveu, o que não escreveu. E todo mundo sempre gostou muito daquilo ali. Então, o que foi que eu pensei? Pô, que eu tem vou uma entregar... lacuna, né? Ou você faz uma faculdade disso, ou você fica pesquisando e lendo sozinho, né? Então, o que foi que eu fiz agora? Serão... Óbvio, eu dou aula semanal ali em termos de filosofia, de filosofia, de fundamentos culturais, mas o principal são 6 masterclass que vão ter pelo mundo, explicando, por exemplo, o berço da filosofia na Grécia, direto da Grécia. Então eu vou viajar para lá e dar aula que nem eu dava antes, que demais. só que agora organizado. Porque uma coisa que aconteceu é o seguinte, ó, quando eu falava na internet aqui, Carol, eu não sabia que as pessoas não sabiam o que eu sabia. Tu entende? Eu falava do assunto, eu chegava, pra mim todo mundo sabe, entendeu? Isso é um erro normal do ser humano, que a gente já imagina que o outro já sabe o que a gente tá pensando e falando, porque a gente sabe, né? Isso aí, então eu já penei também com isso. Então você não explicava, qual é a diferença direita e esquerda, o que é o fascismo, o que é o capitalismo, e as pessoas, mas como assim, Conrado? Tem diferença? E as pessoas começaram a ver que muito do que eles tinham de visão política não era aquilo que eles entendiam. Então E aí, para explicar política, eu comecei a explicar história. Para explicar história, eu comecei a explicar filosofia. Só que sempre saía ao natural, tá ali nos destaques. Agora não, agora eu vou fazer uma coisa organizada, entregar com uma didática própria, né? Um conteúdo programático com didática própria. Então agora tem uma base lá, tem uma plataforma onde a pessoa tem uma aula de entre 20 e 40 minutos, normalmente é 35 minutos. Tem a parte que eu dou escrito, com a transcrição, um podcast ainda tem, e aí vai ser por módulos, né? Então, nossa, riquíssimo. Do caramba! E aí muito eu acho muito legal, acho muito legal. Então aí que tá. Então o principal é que agora aconteceu essa pandemia, né? Mas o principal vai ser falar dos alicerces da civilização em 6 viagens, tá? A primeira delas vai ser sobre... Conta um pouquinho, mas vamos dar um spoiler, assim, dos alicerces. Claro. Porque eu já... vai, fala, pode falar. O primeiro ponto é a gente trazer o berço da filosofia, trazer da Grécia, como eu já te falei, tudo que foi escrito depois de Platão e Aristóteles foi apenas uma nota de rodapé, porque esses caras já pensaram, e muita gente não sabe o que eles pensaram naquela época. E aí fica que nem eu, fica, olha só, agora eu descobri que alguém falou isso há 3 mil anos atrás. Então as pessoas têm que ter, no mínimo, alguma pincelada desse pensamento, né, para saber do que está acontecendo. E do modo como eu falo, Carol, eu consigo conversar tanto pro cidadão que teve o ensino médio, quanto pro PhD. A pessoa enxerga as camadas de informação que estão chegando ali. Então, seu raciocínio é muito claro, né? E é uma forma de fazer uma conversa, não é chato, entendeu? E mantém a pessoa entretida. Então essa parte vai ser ver o berço da filosofia, né? Enxergarmos lá o pensamento do Aristóteles, quando ele fala como é que se forma o conhecimento, através da sapiência e da prudência. A sapiência é o conhecimento técnico baseado nos livros, a prudência baseada na experiência, e como a gente tem que julgar cada vez melhor. Nesse mundo de hoje a gente é treinado para não julgar. Aí não julgue, né? O ideal seria que a gente julgasse melhor as coisas. Não é só um julgamento superficial. Sem respeito Aí é que tá, né? Com jargão só de crítica, né? Aí é que tá. Bom, a própria palavra respeito, né? É o respectare, olhar mais uma vez. É isso. É se aprofundar, chegar mais perto, querer saber. Então essa é a nossa primeira parte. A segunda parte a gente vai falar de Firenze, né? De Florença. A gente vai falar de poder e política. Porque lá é a terra do Renascimento, lá é a terra onde Maquiavel inventou as ciências políticas, para as pessoas entenderem quais são as formas de governo, o que é democracia, né? Entender esses pontos principais e poder entender quais são as escolhas que a gente tem no campo político. Porque o que eu faço sempre no meu Instagram, o pessoal que é de direita acha que eu sou socialista, e o pessoal que é socialista acha que eu sou de extrema direita. Porque eu sou um cara que dá informação e digo, tá aqui a informação e agora tu julga o que tu quiser. Eu digo para todo mundo, constrói teu próprio barco. O que eu quero das pessoas, que as pessoas tenham essa autorresponsabilidade de pegar as suas vidas em suas mãos, entendeu? E saber o que é melhor para si. Agora, para saber o que é melhor para si, tu tem que conhecer algumas coisas. Às vezes falta esse ponto de discernimento, né? E muitas vezes a gente aprende o que a gente gosta analisando o que a gente não gosta, né? Aquela via negativa que o próprio Nietzsche nos ensinava. Então, só que assim, é um curso completo, né? Então,
A gente acaba jogando fora o que é diferente, o que é estranho. Ah, isso aqui é diferente de mim, é estranho, não presta, não gosto, não quer. E aí tampa os olhos, né, para não ver. E, na verdade, quando você começa a ver o que é diferente, você vê que, na verdade, não era nem diferente. Era, inclusive, algo que você também tem, que você também faz, e, às vezes, não gosta, né? É aquela coisa do espelho, né? É verdade. Aí que tá. O próximo ponto que a gente vai tratar agora, o primeiro módulo foi essa percepção dessa chama de mudança, né? O segundo módulo agora vai ser o encontro com o outro, exatamente do espelho, como tu falaste. Porque a gente está vivendo num mundo tão narcisista que a gente acaba não encontrando mais a figura do outro. E a gente só consegue ver se eu sou mais gordo, mais magro, mais bonito, mais feio, mais alto, mais baixo, se eu enxergar a outra pessoa. E as pessoas vivem num mundo tão cerceado que a gente acaba não dando os passos adiante, começa a ter medo de falar com as outras pessoas, né? Não consegue manter um relacionamento, não consegue ter amizades, porque tu não dá nenhum passo adiante. Tu acaba vivendo dentro de uma bolha de medo, né? E a grande felicidade infinita, tá um passo além do medo. Esse é o ponto principal que a gente tem que ver, que é o atravessar. E o que é atravessar? É o atravessar o desconhecido, que é o medo desse desconhecido. Então como é que funciona o que eu chamo de curso aqui, mas é um projeto em si, né? São aulas semanais, tá? Como eu estava te falando, essa primeira parte a gente tá fazendo ainda os primeiros degraus para a pessoa entender onde a gente está, para botar todos os tipos de... Porque são um público completamente diverso, todo mundo no mesmo nível, para conseguir caminhar adiante. Então, e o mais importante ali não é nem questão de política, essas coisas, é questão dos valores que a gente está buscando, sabe? São pessoas com os mesmos ideais, com a mesma visão de mundo, e a gente acaba se redescobrindo. Tem o pessoal que segue ali, todo mundo que faz o curso, tem uma comunidade que interage, vão ficando Nossa, amigos. Olha que demais. Então, na realidade, se tornou assim, uma comunidade de desenvolvimento pessoal. Sabe? Isso através do crescimento, né? Exato. Crescimento. Então a gente imagina, hoje quando a gente fala de filosofia, o primeiro ponto a gente falou dessa questão de mudança, o segundo a gente vai analisar esse atacar o desconhecido através do outro, que é, eu vou falar especialmente sobre amor, né? Vai ser o ponto de entender quem é esse outro, quem é essa pessoa do qual eu tenho que me arriscar para conquistar e para conhecê-la. E dizer como as relações que a gente acabou mudando de um erotismo para uma pornografia. Se antes a gente queria saber quem era o outro, descobrir, será que ela me ama, né? Agora a gente acaba muitas vezes tendo relacionamento com pessoas que tu não sabe nem o nome, né? Então a gente perde essa vida, esse crescimento do outro para acabar se afundando em relações só utilizando o outro como se fosse uma coisa. Tu coisifica, né, essa outra pessoa, esse outro ser humano. E aí todo mundo perde. Nós nos perdemos. E aí a pessoa também, e essa outra pessoa também se sente subvalorizada. E é isso que a gente faz semana por semana. Então toda semana, segunda-feira, 8 horas, tem uma aula sobre isso. E aí no final de cada módulo tem um fechamento numa aula ao vivo que a gente conversa. Você tem que entrar e assistir a segunda às 8 ou você vê a videoaula depois? Tu pode assistir quando quiser. Tem algumas que são ao vivo, que ficam gravadas, que são os fechamentos, ou são as pré-aulas, e outros são o material todo ele formulado com conteúdo programático, bem uma aula mesmo, bem formalizada. Muitas vezes com papo, como a gente está tendo agora, e outras vezes bem pontual, como tem que ser para o estabelecimento da matéria. Então, assim que funciona o curso do Corações e Almas ali. E aí a gente caminha por outras... Por exemplo, logo depois a gente vai, como eu estava te falando, vai ter política lá na Itália, depois nós vamos analisar a força do capitalismo. Você estava falando dos fundamentos, né? Dos fundamentos. A gente tem filosofia política, próxima economia. E aí dentro da economia a gente vai analisar o capitalismo, né? Analisar o capitalismo direto de Nova York, saber como é que começou, bolsa de valores... E me conta isso, qual foi a influência desse capitalismo hoje na nossa sociedade? Conta um pouquinho mais profundo para mim disso. Toda, né? Principalmente porque, Carol, o capitalismo é nosso desenvolvimento natural. Se antigamente o ser humano fazia escambo, que era trocar coisas por coisas, né? A gente começou a aceitar que a gente poderia ter uma moeda que fizesse essa transformação, essa troca de crescimento. Então, o capitalismo, o mercado, foi algo totalmente natural para o ser humano. Ninguém nos impôs. A partir de hoje seremos capitalistas. Uma teoria do capitalismo, não teve nada disso. Foi natural para o ser humano. Então, a gente tem também diversas vertentes filosóficas aí que tem
a base da sua existência nessa ética capitalista, né? Nessa coisa, ó, se eu estou fazendo isso aqui, se eu tenho esse sucesso, se eu consigo ver, é porque eu tenho dons, é porque eu tenho outros ganhos. Algo a oferecer. Algo a oferecer. E até mesmo, daí, óbvio, dentro da cultura do capitalismo, tem até a ética protestante, tem a ética religiosa, que se fecha com isso também, com essa visão. O próprio Martim Lutero entendia, né, que o ser humano deveria... O trabalho enobrece o homem. Até então a gente não tinha essa visão de mundo. Então trazer essa parte histórica para as pessoas entenderem onde é que a gente está pisando é uma parte importante também. E a partir disso a gente analisa historicamente o oposto, que é o coletivismo, né? Que são daí as teorias sociais que fizeram com que tentam nos colocar na cabeça que nós temos que nos sujeitar a uma abstração social. Daí tem diversas teorias políticas aí que, né, não é nem o caso da gente discutir aqui, mas como o coletivismo em si, tá? Vou dar um pulo desse assunto aí, deixar uma surpresa pro curso também lá. E aí depois a gente começa a analisar o quê? A gente analisa a parte da religião, a gente vai para Jerusalém, mas analisar a parte histórica, como é que foi a conformação, a importância de existir um mito, e como a religião é importante para os seres humanos, independentemente de tu crer ou não, de ter fé ou não, para mostrar como a religião nos ajudou a evoluir, encarar né? o sofrimento, como ela fez a dispersão da educação pelo mundo, como ela incentivou a arte, o belo, como ela fez a gente enxergar a nossa finitude humana em contraste com o infinito cósmico. Então tem uma análise ali religiosa, mas não religiosa, entendeu? Exatamente a importância da espiritual, religião, né? Independente de fé. E o outro ponto final é falar de arte. Daí sair, né, fazer direto da França, apresentar as diversas correntes dentro da arte para as pessoas, para acabar com aquelas coisas que o pessoal não sabe. Qual é a diferença do impressionismo e do expressionismo? Quem foi o Manet, quem foi o Monet? Né? Essas coisas que são até meio jocosas no mundo da arte aí, e as pessoas começarem a entender. Mas então, é importante, né? Porque é o que você falou, você traz todo mundo para o mesmo nível para conseguir conversar igual, né? Quem sabe mais ou já sabe, vai retomar, vai relembrar, vai sei lá, descobrir novas coisas, inclusive, e quem ainda não sabe vai conseguir ter essa base mais sólida para formar a opinião, e é o que você falou, os julgamentos de forma mais ampla e equilibrada, né? Carol, onde é que eu te contrato para tu falar essas coisas para mim? Porque é exatamente aqui, isso. Aí não teve contratação. Não, fala sério. Tudo natural. Carol, exatamente isso aí. Se combinasse. É para a pessoa construir seu próprio barco. Tu vai decidir para onde tu quer levar teu próprio barco. Tu vai saber quais são teus anseios. O que dessa parte do conhecimento mais comunica contigo. Tu tem que ser mais profundo em alguma parte, a gente vai ter um nível mais profundo. Se tu quer ter só o conhecimento básico das ideias, tu vai ter o conhecimento básico das ideias. E a gente tem daí um clube do livro, tem módulos especiais, extras, para as pessoas. Eu quero um curso de política. Vai ter um curso de política específico. Tu escolhe qual investimento intelectual tu quer colocar. Eu chamo de horas bunda, né? É o tempo que vai ficar de uma bunda vendo isso aí. O bom é que hoje pode ver no carro, pode ver no trabalho, pode ver em todos os lugares. Pode variar a hora bunda em qualquer lugar. Óbvio, claro, é isso aí. É essa parte mais bonita disso tudo, né, Carol? Tentar trazer mais. E a parte mais legal, Carol, para mim mesmo, é saber que tem um monte de Conrado do outro lado. Que foi que eu descobri nas redes sociais, que tem um monte de gente igual a nós do outro lado aí, que tá ansioso. E fortalece, né? Fortalece a gente descobrir que tem gente igual a gente, que tem gente pensante, que tem gente que está pensando sem saber como agir, que pode encontrar um jeito de ter propósito. Uma das coisas que eu gosto muito de falar aqui é que eu tenho uma missão, né, minha, pessoal, como você tem a sua, mas essa missão pessoal, quando tem um propósito, ele ajuda o outro, né? Quando a gente consegue inspirar alguém, e eu gosto muito de olhar, assim, tudo com olhos bons, né? Olhar o copo meio cheio, não meio vazio. Eu tive também, enfim, várias experiências pessoais também, como você, de altos e baixos que me fizeram redescobrir. E hoje, essa parte que eu queria até te perguntar, o que você acha sobre as pessoas que não estão buscando esse desenvolvimento? Por exemplo, hoje a gente
pode até usar, enfim, filosofia, história, tudo que você quiser, para a gente falar o porquê que o ser humano entrou nessa ladeira, assim, de não se importar mais e querer olhar só para o próprio umbigo, querer olhar só para o trabalho, para pagar a conta, para não sei o quê, vaidade. Que hora você acha que a gente entrou nessa ladeira descendo, assim? Quando as pessoas começaram a descobrir que dinheiro poderia ser equivalente a amor. Que quando tu tinha o dinheiro, tu tinha a oferta de sexo melhor. Quando tu tinha dinheiro, as pessoas riam da tua piada. Daí foi quando tu deixou de... O ter passou a ser maior que o ser. Sabe quem é que dizia isso? Aristóteles, 2.500 anos atrás. Ele já discutia isso. Que as pessoas se preocupavam mais em parecer ser alguma coisa do que realmente de fato ser. E como esse mero viver não é, tipo, era a decadência do ser humano. Porque o que Aristóteles nos dizia? Olha só o que esse cara nos dizia há 2.500 anos atrás. A gente, quando fala em propósito, isso aí é a nossa essência, Carol. Tá dentro de ti. Tu nasceu com alguma coisa que tu não sabe dizer o que é. Mas isso aí, foi um dom divino. Tipo assim, ó. Quando eu discuto isso aqui, eu nem falo em metafísica. Porque tu tem diversas fés, diversas religiões. Eu falo um cercadinho do conhecimento, tá? Tá dentro de nós, enquanto espécie humana, enquanto bicho, ter o porquê crescer. É a gente chegar na barreira do nosso conhecimento e empurrar adiante. Imagina, eu estudei ciência política, eu tinha 16 anos. Eu fui advogado, fui fotógrafo, vim para a internet para falar agora de ciência política. Que volta é essa? Ou seja, é eu me reconectando com aquela essência inicial, com aquela escolha inicial. E aí as pessoas começam a ver que lá do outro lado tem pessoas que se reconectam, que se descobrem, e aí começam a ter certeza de si mesmas. E aí, você acha que a gente tá... Desculpa te interromper, fala. Não, que isso? Que isso? Fala. Não, você acha que a gente tá foi unindo pessoas parecidas que estão nesse caminho? Isso que você falou, eu me identifiquei muito, porque eu fiz moda, mas eu queria fazer hotelaria, mas aí eu fiz moda, que minha mãe trabalhou 30 anos com uma marca de luxo, aí depois fui para religião muito forte, aí depois eu fui para... que mais? Aí gravei CD e DVD, aí fiz curso de gastronomia, daí, que mais que eu fiz? Montei uma conciergerie de turismo, amo viajar, para mim, meus pais sempre falaram, a única cultura que ninguém nunca vai tirar de você. É realmente isso, de olhar para o outro e estar no lugar e falar, meu Deus, mas... Pera, eu não aprendi assim. Por que você aprendeu? Eu quero entender que caminho que você fez para chegar aqui, né? E hoje, tudo isso se uniu, se complementou e hoje deu tudo certo. Todas as passagens que eu fiz, as faculdades, as coisas que eu fiz que... Por muito tempo era a Carol tá perdida, igual eu vi você já falar aqui também, poxa, tá perdido, né? E na verdade, não é. Tudo se complementou e hoje se estabilizou, se estabeleceu de uma forma completa, né? Carol, mas é aí que tá. Olha a tua coragem em tocar o mundo. Tu foi tocando. Eu quero hotelaria. Encostou. Descobriu o mundo. Gostei ou não gostei? Opa, acho que moda combina mais. Vou tocando. Né? Tem uma empresa de eventos e uma fundação. Que eu que fundei e sou presidente voluntário. É muita coisa diferente. Tipo, as pessoas falam... Como que é isso, Carol? Mas tudo se completa. Carol, todas as pessoas que foram... Agora, tipo, eu sou humilde, mas não sou modesto, tá? Assim, ó, Carol, o que tá mudando no mundo é o seguinte, ó, todo mundo te criou, como eu tava falando, ajude, se prepare, tenha sucesso, faça alguma coisa. Tem muita gente que é muito especialista em um ramo só, mas as grandes descobertas, as grandes inovações foram os seres humanos que atacaram diversas áreas, que foram tocando e descobrindo e conseguiram conectar os conhecimentos. Esse é o ponto Corações e Almas, é conectar diferentes conhecimentos. Olha o Leonardo da Vinci. O cara foi engenheiro, o cara era o Joãozinho 30, fazia os bailes de carnaval do pessoal lá, e fez tática de guerra, ainda pintava. Ainda é esse gênio que a gente vê hoje. Exato, olha. Então, e a gente não via assim, né? Porque eu não via assim. Por quê? Porque o coletivismo te coloca na cabeça que tu tem que ser apenas uma ferramenta, uma engrenagem maior, claro, porque eles querem que tu tenha apenas uma função. Esse é o mal do coletivismo. Esse é o mal que não faz que tu tenha... Por que tá? Todo mundo te fez tu entender que o egoísmo é algo ruim. O egoísmo é ruim. Mas não é. É tu perseguir o que tu é, a tua essência.
Porque Sim. imagina, Carol, se tu faz tudo o que tu faz, tu é o melhor no que tu faz, olha quantos empregos tu gera. Olha quantas oportunidades tu gera, porque tu busca ser o melhor no que tu é. E nesse momento que tu busca ser o melhor no que tu é, tu tá ajudando o mundo, tá fazendo o mundo melhor. E aí imagina as pessoas que querem a mesma coisa que tu, vão te ajudar. E aí tu acaba tendo parceiros para trabalhar. Foi exatamente para isso que eu fiz o curso. Exatamente para isso em Corações e Almas. Para conectar informações, para as pessoas verem. Bah, tipo, eu me emociono, eu começo a falar, eu me emociono. Pode, eu também. Eu fico muito chocada. Eu tô muito feliz de te conhecer, porque é uma eu também. entendeu? Aí que tá o negócio, tu entende? É conseguir conectar. E todo mundo culpou as pessoas que eram assim. Culpava, a Carol tá perdida. A Carol sempre desiste de tudo. Tu sabe quantos quadros do Leonardo da Vinci? Sabe quantos quadros o Leonardo da Vinci pintou na vida dele? 30. 30. O resto ele deixou pela metade, ele não acabou. Por quê? Porque ele já... eu comecei a fazer isso aqui, desenvolvi melhor, vou pro outro lado. E ele pulava pro outro quadro, pulava para outras coisas. E fez todas as maiores obras que a gente tem na face da Terra. Então esse cara chegou na barreira do conhecimento e empurrou adiante. E é isso que a gente tem que fazer. Se entender. Só que a primeira coisa que tem que fazer o quê? Entender quem tu é. Saber teus limites. No que tu é bom, no que tu é ruim. E é a pior parte. A mais difícil é a gente se encontrar com essa essência, com esse propósito. Mas aí que tá, Carol, Carol. Qual é o grande problema que a gente vê com isso aí também? As pessoas estão lá cantando no chuveiro em casa e elas querem se cantar no chuveiro direto para cantar no Maracanã lotado. Não é assim. Sim. A vida tem um percurso. Muitas vezes as pessoas se sentem perdidas, é que isso aí é só o início do processo. O início do processo é exatamente tu tatear o mundo. Por isso tem que aproveitar a tua adolescência, os teus 20 anos, teus 30 anos, para encostar no mundo e descobrir o que tu não quer. Para depois conseguir, é a via negativa do Nietzsche, para depois tu enxergar o que tu quer e onde é que tu vai botar a tua essência. Então as pessoas não têm que se preocupar. É que aí que tá, todo mundo cobra resultado, e as pessoas acabam se chicoteando para chegar cada vez mais rápido e acabam sendo escravos de si mesmo. Tá dentro de si essa dicotomia senhor-escravo. Que era o que o Hegel falava, que ele via essa luta de classes, né? O rico e o pobre, o senhor e o escravo está dentro de ti hoje em dia. A gente se chicoteia e aí tu vê as pessoas sofrendo de burnout, estão querendo correr mais do que conseguem. Tu vê as pessoas sofrendo de ansiedade, transtornos de ansiedade. Daí tu vê as pessoas sofrendo de depressão, porque elas não alcançam esse sonho almejado e se subsumem em si mesmo. E aí, quando elas estão nessa depressão cheias de si mesmo, chega num terapeuta, o terapeuta diz que tu precisa de mais autoestima. Porra, ela já está intoxicada por autoestima. Ela precisa se relacionar com os outros, conversar com as outras pessoas. A troca, ver um mundo diferente. A troca. Aí tu resumiu tudo, é a troca. Mas para a troca tem que ter o outro. Tem que ter essa troca. Né? E essa troca é o capitalismo. Né? Então, olha a fundação chama Amor Horizontal por causa disso, porque eu acredito que não adianta nada você querer olhar sempre para cá, sempre para o umbigo, sempre para eu sou poderoso e esquecer de quem está aqui, começando pela nossa casa, começando com teu pai, com a tua mãe, com teus irmãos, com a tua família. É genial, assim, a gente, e isso que você falou, né, de Leonardo da Vinci, que ele terminou só 30 e deixou um monte. Nossa, eu me vi, agora você falando isso, eu não sabia, e eu me vi assim, que eu fazia piano, parava, fazia violão, parava, bateria, parava. Poxa vida, eu queria encontrar algum instrumento, porque se eu gostava de música, então eu tinha que tocar alguma coisa. Fiz um monte, largava. E assim, minha mãe, principalmente, que é muito brava, né? Ela falava assim, você não termina nada, é que você tem que escolher uma coisa, você tem que ser boa naquilo, e que não sei o quê. E ela, né, muito determinada. E outro dia eu falei pra ela por que ela é assim. Eu até brinquei com ela, que é coisa da minha avó, que já veio da mãe dela, que já, né, vem vindo. A gente realmente tem essa sociedade que vai indo num ciclo vicioso muito ruim. E quando você vê, você tá lá, não fez nada. Aí você, em vez de falar, nossa, que bom que eu tentei tocar o violão e não deu certo, porque eu sei o que é, eu sei que eu não gosto, e eu sei que eu posso gostar de outra coisa. Posso gostar de ouvir música só, posso gostar de cantar no meu chuveiro, posso gostar de cantar. E aí você vai descobrir e você vai dar valor ao que você gosta. Essa é a descoberta da vida, só que é um processo. As pessoas acham que é do dia para a noite. É óbvio que nossos pais querem o melhor para a gente, querem que a gente tenha sucesso, consiga tudo. Mas criar pessoas com espírito livre, esse é o principal. Isso eu tive na minha casa. Amém, minha mãe, gêmea, me deixou com espírito livre. Óbvio, mas daí que tá.
Eu aprendi a tocar um pouco de piano, eu me defendo no violão, aqui atrás tá meu violão, entendeu? Ó, eu me defendo em tudo, daí o cara acaba sendo multimídia, e tu acaba sendo também uma pessoa melhor, porque quanto mais eu sei, mais eu sou. Tu começa a enxergar outras coisas, e até que tu encontra o que tu gosta. Ó, daqui a pouco tu falou, meu rolo não é cantar, meu rolo agora é ouvir música, eu sou produtor musical. E assim a gente vai. É por isso que eu fiz o curso, tá lá exatamente para isso. Foi por ter esse lugar que as pessoas não têm, de poder ter os fundamentos. Conrado, você sabe uma coisa que eu escutei outro dia? Eu adoro escutar Jay Shetty, né? Que é um podcast que eu gosto. E ele falou... Tá me ouvindo? Tô, claro. Tá, eu apertei aqui. E ele falou assim, se você tem 100%, você pode colocar nas coisas que você é bom, nas coisas que você é ruim, você pode colocar 100% aonde você quiser. Aonde você coloca? A maioria das pessoas sempre fala assim, bom, eu coloco 40% ou 50% em coisas que eu preciso melhorar, e eu coloco 20 no que eu já sou bom e coloco 30 ali no que eu sou mais ou menos. E ele fala, na verdade, o que as pessoas que são muito boas, inclusive, fazem, é que elas fazem o oposto. Elas colocam 50 onde elas já são boas. Então, quando você foca, inclusive, naquilo que você gosta, eu acho que essa coisa do propósito que a gente tocou aqui, o propósito a gente é assim, aquela alma, ai, vem a luz do infinito, ai, chegou no propósito, chegou no fim da vida, pronto, agora pode morrer. Mas não é bem assim. O propósito, quando você está alinhado, o que você pensa, o que você fala, o que você sente, está alinhado com a sua vida, esse propósito a cada dia ele vai mudando, ele vai se moldando, alinhado àquilo que você é. E isso não está errado. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu vejo, e é você focar os seus 50%, os seus 100% no seu propósito daquele momento, daquele dia, daquela fase, porque é aí que esse propósito vira outro e você vai subindo os degraus, né, da caminhada. E tá dentro de ti. Essa chama, que tá, o nome vocação, né? Tu ouve uma voz, parece uma coisa de louco, né? O inner call, chamado interno, é assim. Parece que é mais forte que tu. Ele te chama pra tu fazer aquilo. Às vezes tu pegou, lá sei, ou foi com a música, ou foi com a arte, ou foi com a moda. Alguma coisa te pegou. Daqui a pouco é comunicação. O que eu descobri pra mim foi comunicação. O que eu tinha. E aí eu era o cara desde o colégio que as professoras botavam assim, Fernando tira boas notas, mas perturba os coleguinhas. Sabe? Por quê? Porque eu ficava conversando. Eu acabava mais cedo o trabalho. E aí uma coisa que tu fala muito importante, quando tu te descobre esse teu propósito, tu precisa ter a coragem de bater no peito e dizer, eu sou o cara que vou resolver. Porque esse ser humano que vai chegar na barreira do conhecimento, porque aí uma coisa que as pessoas não enxergam, Carol, porque a gente vive às vezes trancado, né, subsumido existencialmente, sim, é que o Steve Jobs era um ser humano. Leonardo da Vinci era um ser humano. Schwarzenegger era um ser humano. Todos esses grandes mitos da humanidade eram um cara trabalhando com uma caneta na mão, um pedaço de papel ou um computador pensando. E aí tu tem que descobrir que esse ser humano especial... E assim, Carol, quando uma pessoa chega na barreira do conhecimento e empurra adiante, toda a humanidade evolui junto. E esse ser humano especial pode ser tu, pode ser eu, é algum de nós. Né? Não é um santo escolhido, entendeu? Foi alguma pessoa que perseguiu, que colocou mais força, mais entusiasmo, enteos, né? Entusiasmo, cheio da presença de Deus. Né? Tu te sente como se estivesse abraçado por uma divindade para fazer aquilo. Né? Então, quando tu tem sentimento por ti, tu quer ser essa pessoa que vai empurrar a barreira do conhecimento adiante. O problema é que as pessoas, quando tem esse tipo de assunto que a gente está tendo, chega alguém e vai, esse cara é coach. Isso aí é autoajuda. E não é isso, é filosofia pura. Que o Aristóteles falava há 2.500 anos. Ainda não precisa nem ter nome para isso, porque as profissões novas vão aparecer todos os dias. Porque todos os dias alguém vai aprender ao que você falou. Conectar coisas que ela já viveu. E eu falo uma coisa para todo mundo, eu quero repetir aqui hoje. Que nós somos peças de um quebra-cabeça, que é essa vida, que é esse mundo, que é esse planeta. E cada um é uma. Porque não adianta, o Conrado tem muito seguidor, a Carol tem seguidor, eles estão privilegiados nisso ou naquilo. Pode até ser sim, com certeza. Mas o que você vai fazer? Porque se você não se colocar no seu lugar daquela peça, e cada uma é única. Não sei se você monta quebra-cabeça, que eu tenho filho grande, 12 e 9, eles amam. Então, cada pecinha do quebra-cabeça é diferente e é única. Só que se ela não
se colocar ali, eu também não vou poder me colocar ali. Não encaixa, entendeu? Então, acho que quanto mais as pessoas entenderem que o propósito de vida, ele começa dentro de você, dentro da sua família, e depois vai espalhando, ele fica aquela coisa fluida, né, que você falou, a coisa dá certo, a coisa anda, caminha, porque você tá exatamente aonde você tinha que estar na hora que você tinha que estar. Então, acho que isso é o mais importante para a gente falar e incentivar as pessoas a buscarem e a se amarem, acima de tudo, amarem a sua essência, amarem a sua alma, amarem seu espírito, enfim, amarem sua espiritualidade, o jeito que você se sente bem, porque muitas vezes a gente fica caçando sonho dos outros, fica caçando o que o pai quer, a mãe quer, o amigo falou, o Conrado falou, na verdade você tem que caçar o que você quer, o que é a sua paixão. E não interessa assim, Carol, mas eu só gosto de desenhar tripé. Desenha tripé, porque vai ter um momento que vai ter um público que vai querer comprar o desenho do tripé. Então, assim, Carol, o ser humano, a humanidade é maravilhosa. Vai ter diversidade. Se tu ama fazer tripé, eu não tenho dúvida nenhuma. Tu vai fazer o melhor tripé de todos. Todo mundo só vai querer o teu. Quando a gente fala em seguidores, algum dia tu estava sozinho e uma pessoa te seguiu, né? E aí veio outro, veio outro, veio outro. É o início do movimento. Então não tem essa história, tem que ter seguidor ou não. É o que eu falei, eu não quero seguidor, eu quero corações e almas. A gente quer essas pessoas para estar ao nosso lado. Então quando tu fala da pessoa enxergar, a sua função é essa autorresponsabilidade. Porque muitas vezes, no Clube da Luta, tem uma frase muito boa no livro e no filme, que ele diz o seguinte, muitas vezes a gente quer comprar coisas que a gente não precisa com dinheiro que a gente não tem para mostrar para as pessoas que a gente não gosta, uma pessoa que a gente não é, né? E aí tu entra nessa roda viva, que é a vida de rato. Acorda de manhã, come ração,